Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 148º Dr. Apple News, aquele resumo de notícias da Apple com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro. Muito obrigado a todos vocês pela sugestão de pauta. E hoje um abraço especial para o Marlon Serosino. O Marlon, na semana passada ele comentou que, olha, eu estou sempre por aqui, eu só não escrevo muito, mas eu estou sempre por aqui assistindo. Então, um abraço para você, Marlon, muito obrigado pela audiência. Vamos lá. Essa semana foi uma semana mais calma com relação a notícias da Apple, mas tem algumas coisas interessantes para a gente tratar aqui. Primeiro, notícias históricas. A gente tem no dia 23 de 85, a data quando Steve Jobs tentou dar um golpe no conselho da Apple, que nessa época ele tinha sido afastado da chefia do grupo do Macintosh, por conta das loucuras todas que ele estava fazendo lá. E aí o que aconteceu? Ele começou a tentar trazer aliados, né? Ele foi falar com um monte de gente porque ele ficou sabendo que o John Scully iria viajar para a China. Ele falou, pô, vou aproveitar que o cara vai estar longe pra caramba, né? Naquela época não tinha essas comunicações tão fáceis, né? Vou aproveitar que o cara tá longe, eu vou angariar uma turma aqui, eu vou chegar no conselho e os caras vão me bancar, falar, meu, a gente quer o Steve Jobs de volta, manda embora aquele cara e tal. E ele começou a fazer isso, começou a angariar um monte de gente. E aí ele chegou para um tal de Jean-Louis Gasset. E o Jean-Louis Gasset, que também trabalhava lá na Apple, né, ele não era muito fã do Steve Jobs, os dois já tiveram alguns embates e tal, e ele chegou para o Jean-Louis Gasset e falou, ó, vem pro meu lado, a hora que o Scully vai lá para a China, a gente vai falar lá com o conselho e tal. O que aconteceu? O Jean-Louis Gasset deu de dedo duro, né? Chegou pro Scully num jantar que teve um dia antes, né, na noite anterior dele viajar, e falou, Scully, se eu fosse você, eu não viajaria para a China. E aí o cara cancelou a viagem. O Steve Jobs estava programado para conversar com o conselho. Quando o cara entra na sala para conversar com o conselho, achando que o Scully estava lá na China, o cara tá lá sentadão na mesa, né? Então frustrou os planos aí. O Jean-Louis Gasset deu uma facada nas costas do Steve Jobs, que estava tentando dar uma facada nas costas do John Scully. Você vê como é que funciona essas coisas todas, né? Então esse foi o último passo antes do Steve Jobs realmente ser afastado da Apple completamente, por conta de um monte de coisa, né? A história da Apple tá voltando, pessoal. Mês que vem eu prometo já trazer o próximo episódio para a gente dar continuidade justamente com a era Scully aí para a gente continuar essa playlist, né? Para vocês conhecerem a história da Apple. Os detalhes dessa história você já encontra nos capítulos anteriores que estão disponíveis lá, mas comprometido esse mês próximo aí de junho, eu prometo voltar a publicar aqui os vídeos, tá bom? Vamos lá, temos aí em maio, 21 de maio de 2010, o fim de uma campanha muito premiada, muito aclamada pela mídia, que é a campanha Get a Mac, onde tem esses dois personagens, um representa o Mac e o outro representa o Windows, e o cara do Mac fica fazendo piadinha com o cara do Windows o tempo todo. Só de olhar já dá para saber quem é quem, né? Mas era muito legal, é uma campanha muito engraçada. Eu aconselho vocês a entrarem no YouTube e procurar essa campanha. Tem vários vídeos pequenininhos onde um enfatiza o lado positivo do Mac e o lado negativo do Windows, mas é de uma forma muito engraçada, uma sátira muito engraçada, vale a pena a gente dar risada. Naquela época tinha uma rixa, ainda tem, né? Mas naquela época tinha uma rixa muito maior com relação a isso, né? O Mac era o mais cool, mais descoladão, e o Windows um negócio mais chato, mais quadrado, mais marrom, né? A gente dá para ver pela caracterização aí dos personagens, né? Acho que a coisa continua ainda um pouco como é, né? Mas a campanha vale a pena, eu aconselho vocês. Bom, agora as notícias seculares, as notícias da semana. A gente tem aí rumores de que o iPhone 14 Pro ele teria a capacidade de ficar com o display ligado o tempo todo, o Always On Display. Aí a gente vai perguntar, poxa vida, mas daí a bateria vai acabar. A gente já tem esse recurso no Apple Watch, né? Os Apple Watches mais recentes já tem esse Always On Display. Realmente não há uma perda tão grande na bateria. Óbvio que se você desligar vai economizar mais, mas não tem uma perda tão grande na bateria. Mas a gente pensa, pô, no iPhone vai ser complicado, né? Porque o iPhone a gente está o tempo todo com ele, o Apple Watch tudo bem, né? E como é que vai funcionar isso? Mas olha só que recurso interessante. Os iPhones da linha Pro
eles vão ter aí, desculpa, eles têm aí o display chamado ProMotion. O display ProMotion, ele consegue alterar, ele consegue mudar a taxa de frequência, né? Que é a quantidade de vezes que as luzes, né, vamos dizer assim, de uma forma bem grotesca, as luzes estão piscando, a imagem é refletida, é impressa, né, na tela. A taxa geralmente hoje é de 60 Hz, né, e o ProMotion chega a 120, os displays mais Pro também de outras marcas também chegam a 120, então é uma frequência muito alta e quanto mais frequência, mais vai gastar a bateria, obviamente. O legal desse recurso do ProMotion é que ele pode regular essa frequência de acordo com a situação. Então se o iPhone está na mesa, por exemplo, não está tendo interação, você não está mexendo nele, ele diminui a frequência. Diminuindo a frequência você economiza a bateria. E ao mesmo tempo você vai ter a imagem sendo mostrada o tempo todo na tela. Então seria um recurso muito interessante para se colocar no iPhone, e também poupando ainda mais a bateria, o que é mais importante para a gente hoje em dia. O iPhone tem melhorado bastante, bastante comparado com os modelos anteriores, mas ainda está longe de atender a gente, né? A gente ainda espera uma bateria muito mais durável para que a gente possa manter todos os recursos ligados e tal, e não se preocupar com isso. Mas a gente tem caminhado para isso, tem avançado para isso com novos materiais, baterias feitas de forma diferente. Vamos ver o que a gente vai ter para o futuro, tá? Bom, uma notícia que aqueceu aí a semana, a Apple considerando comprar a Electronic Arts. Electronic Arts, famosa desenvolvedora de jogos, né? Então isso mostra que a Apple está mirando na parte de games, porque é um mercado que está crescendo cada vez mais, está se profissionalizando cada vez mais. A gente vê hoje Olimpíadas de videogame, né? Batalhas internacionais com premiações multimilionárias. Então a gente tem aí um mercado muito grande, a Apple tem crescido nisso, né? A gente já tem falado isso em algumas notícias anteriores, mas essa notícia aqui realmente me pegou de surpresa. Eu não imaginei que teria um interesse de comprar realmente uma empresa inteira, né? A EA, Electronic Arts, né, ela faz o Madden, que é o jogo de futebol americano que é famosíssimo lá nos Estados Unidos, The Sims e um catálogo enorme de jogos muito bons, né? Então se a Apple trouxesse isso aqui para o Mac, né, seria muito legal, seria um apelo para um outro tipo de público que seria muito interessante, ainda mais porque as máquinas estão espetaculares, né, com relação à capacidade. O que aconteceu? A Microsoft está tentando comprar a Activision Blizzard, que também é outra desenvolvedora fantástica, faz jogos assim absurdos. Então isso deu uma mexida no mercado e a Apple acendeu um alerta e falou: opa, se a Microsoft vai comprar ali, eu preciso comprar uma outra aqui também para poder rivalizar, né? Tem a Disney no meio do processo todo que vai tentar aí intermediar essa situação toda e tal, mas esse negócio aí está saindo, isso são rumores ainda, tá? Não tem nada certo. Mas dizem aí as más línguas que esse negócio sairia aí por volta de apenas 37,6 bilhões de dólares para a aquisição da EA, né, Electronic Arts, né? Tem a EA Sports também, uma divisão que faz jogos esportivos, né? Então realmente seria uma aquisição bem ousada da Apple. Eu acho que seria um caminho interessante, tá? Bom, a gente tem visto aí também, com relação a toda a situação maluca que está acontecendo lá na China, um atrapalho enorme com relação à cadeia produtiva da Apple, porque a Apple ainda depende bastante da mão de obra lá, né, as fábricas que montam os equipamentos lá. Então, provavelmente 3 semanas aí atrasado com alguns modelos do iPhone 14, eu creio que esse ano a gente vai ter problemas aí na entrega. A gente vai fazer a pré-venda, né, vai ter a pré-venda, mas a galera vai receber bem mais tarde aí o iPhone, se não houver uma correria danada para fazer a montagem desses equipamentos. E a gente tem visto que quando corre para montar os equipamentos não dá muito certo, né? Lembra o iMac, ou esse iMac coloridinho, que teve uns aí que estavam tortos, né? Isso é correria de montagem, é não fazer o negócio com cuidado, né? Então teve um monte de gente que estava reclamando que o iMac ele não estava alinhado, ele estava pendendo para um lado. É realmente um absurdo. Então vamos ver como é que vai ser, como é que a Apple vai sair dessa enrascada esse ano, porque parece que teve um travamento geral lá,
mais severo do que foi da outra vez. Então isso realmente está impactando. Na semana passada a gente falou de protestos, né, trabalhadores que estavam presos na fábrica da Foxconn e tal. Enfim, vamos ver como é que isso vai sair mais para frente, aí no final do ano. E a gente, por conta disso, a gente vê uma movimentação da Apple já faz algum tempo, não é de agora, a Apple não está reagindo, ela está já antecipando isso, mas não é um negócio fácil de fazer. A Apple está tentando diversificar os países que ela usa para poder, a mão de obra, né, para poder montar, para não ficar dependendo apenas de uma situação, né, de um lugar só. Acontece um cataclisma, um cara maluco na política resolve fechar tudo, enfim, aí atrapalha toda a situação. Então você tem que diversificar o teu mercado, você não pode ter uma dependência apenas de um lugar só, seja ele qual for. Então a Apple já tem feito esse processo e a Índia é um país onde tem um interesse grande em continuar esse processo de montagem, de produção dos equipamentos da Apple. Vamos ver como é que isso vai impactar aí na cadeia produtiva, no supply chain da Apple. Bom, temos também a WWDC no dia 6 de junho, começando no dia 6 de junho, né? Na parte da tarde aqui no Brasil vai ser a transmissão da apresentação. De noite eu estarei às 8 horas aqui no canal ao vivo para a gente comentar os anúncios. Provavelmente vai ser anunciado as questões dos softwares, né? A WWDC é focada em software, então teremos aí o iOS 16, iPadOS 16, o macOS 13, o watchOS 9, o tvOS 16, etc. E talvez tenhamos algumas novidades. Vamos ver se a Apple vai colocar alguma coisinha, alguma cereja no bolo, mas temos aí rumores interessantes para as novas versões do sistema. A Apple preencheu aí um pedido da FCC de um produto como se fosse um network adapter, né? Não, como se fosse não, é um network adapter, seria um roteador, né, um modem e tal. E a Apple descontinuou o Time Capsule, o AirPort Express, o AirPort Extreme, né? E a gente ficou meio órfão com relação a esse tipo de equipamento. Tem outros muito bons no mercado, mas a Apple fazia um roteador realmente espetacular, né? Eu ainda tenho o meu aqui, uso pra caramba, gosto bastante, mas eu acho que a Apple vai precisar, se quiser se adequar a novas frequências, novas tecnologias, teria que fazer um próprio mesmo, né? E isso aí pode ser um sinal de que a Apple realmente esteja preparando. Inclusive é um roteador, pelo o processo todo de preenchimento, que ele usa bateria. Ele não é ligado na tomada, ele usa bateria, ele pode ser recarregado por uma USB, e só que ele só tem 2.4 GHz, então o pessoal está achando que é um equipamento apenas para uso interno da Apple, não é um equipamento que ela vai desenvolver para poder vender para as outras pessoas. Ainda está meio nebulosa essa história, vamos ver o que o futuro nos aguarda aí, mas a gente tem bons equipamentos da Linksys, por exemplo, que a própria Apple vende no site, que o pessoal comenta, eu ainda não experimentei, mas o pessoal comenta que o equipamento realmente é muito bom com relação a isso, né? A gente depende cada vez mais da internet, principalmente Wi-Fi, né? Bom, um outro rumor aí do nosso oráculo Ming Chi Kuo é com relação ao HomePod. Parece que a Apple está insistindo no HomePod, mesmo ele ser um fracasso de vendas comparado com a concorrência, né? A Apple está preparando um outro HomePod e disse que não teria tantas mudanças assim, seria apenas uma atualização. Não sei, acho que a Apple está insistindo muito nisso, porque realmente não tem, a gente não vê muita saída desse produto, né? Realmente tá com um price tag aí muito alto comparado com a concorrência. Ele oferece muitas coisas interessantes e tal, mas não justifica, né? Principalmente aqui no Brasil o preço é muito absurdo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que tenha alguma mudança drástica, venha com alguma tela, ele vire aí um hub da casa. Eu não sei o que a Apple está esperando, mas parece que tem movimentações nesse sentido. Bom, essa semana tivemos também aí problemas com o Instagram, né? Muita gente teve problema, não estava carregando, não estava lendo as informações. Parece que já estabilizou, mas isso acaba acontecendo. Tem um site chamado Down Detector, www.downdetector.com, que você vai acompanhar os serviços
mais diversos, inclusive da Apple, serviços online da Apple, e lá você pode dizer se para você está funcionando ou não está funcionando, e você vê um gráfico de quantas pessoas estão reclamando se o serviço está ok ou não. Então por ali você já consegue ver se tem realmente algum problema lá no servidor ou se é um problema local aí na sua máquina, no seu equipamento, na sua rede, né? É bem legal, Down Detector vale a pena. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, a gente tem uma notícia aqui do Velho Mundo muito interessante com relação à reciclagem de produtos. Gilberto que mandou essa notícia pra gente. Obrigado, Gilberto. Falando a respeito da tendência que a Apple tem com relação à reciclagem, ao reaproveitamento, até porque isso vale dinheiro, né? A gente tem aí produtos aí raros dentro do iPhone, ouro, prata, cobre, silício, etc. Tudo isso vale muito dinheiro, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a Apple tem um equipamento, um robô chamado Daisy, e a Daisy ela desmonta iPhone de forma automática. Olha só para vocês terem uma ideia, a máquina aqui, ó. É uma máquina que a Apple desenvolveu, ela desmonta só iPhone, obviamente, e a patente é aberta. Quem quiser pegar o esquema e montar uma dessa em casa, né, pode fazer se você quiser. O pessoal fala que economicamente não é viável, porque ela só desmonta iPhone e tal, etc. Mas ela desmonta iPhone, é esse que é o ponto, né? Uma máquina que desmonta iPhone, ela tem uma capacidade aqui, deixa eu ver se eu acho a numeração, de 200 iPhones por hora. Então ela separa o display, ela tira alguns componentes e tal, e o foco dela é nas coisas principais, né? A bateria, a prata, ouro, cobre, etc. Ela separa isso e a Apple dá o destino adequado para vende, né? Ou então remanufatura esses produtos todos para a parte de reciclagem. Então, são dois pontos, né? Primeiro, economicamente, pode ter certeza, e segundo, para ter aquela imagem bacana de ecologia, etc. É um marketing que dá certo, né? Uma preocupação importante, né? Mas a gente vê um excesso nessa. Toda coisa da Apple fica falando disso e tal. A gente vê um excesso, uma forçação de barra com relação a isso. É óbvio que é importante, mas o mais legal é você ver esse tipo de tecnologia, né? Uma máquina desenvolvida para desmontar um produto, né? Achei muito interessante. Eu já conhecia, mas não tinha visto algo tão detalhado, então agradeço ao Gilberto pela notícia aqui. Ah lá, e aqui a notícia que também veio lá do Velho Mundo, que é a Electronic Arts querendo vender, né, para a Apple. Você vê como a notícia, de acordo com o veículo, né, pode ter um direcionamento diferente, né? A Apple querendo comprar a Electronic Arts, ou então a Electronic Arts querendo vender-se para a Apple, né? E parece que ela está também se oferecendo para Disney e para Amazon, né? Então a gente tem essa confirmação dessa notícia também em outros serviços, né? Agradeço também ao Gilberto que mandou essa notícia lá do Velho Mundo, que confirmou essa outra informação. E vamos ficar de olho para ver, porque isso pode trazer um futuro de games aí muito importante nessa área que a Apple nunca foi boa, né? A Apple tem melhorado muito aí por conta de iPhone, por conta de iPad, etc., o Apple Arcade, etc., mas a gente não tem grandes títulos aí pro Mac por enquanto. Então é um caminho que a Apple com certeza vai desbravar porque é uma fatia de mercado bastante lucrativa. Legal, pessoal? Então, com essa notícia eu encerro o Dr. Apple News dessa semana. Desejo a vocês um bom final de semana, muita paz, muita luz para todos. Obrigado pela audiência e a gente se encontra na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br. Conheça os cursos completos que a gente tem disponível para vocês se matricularem lá e também os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica, um tira-dúvida online. Entre em contato que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.